Hi guys, what's up? My name is Silvio and this is the English for Fun channel. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Silvio e esse é o canal English for Fun. Então pessoal, esse é o meu primeiro vídeo onde eu vou fazer apenas uma breve introdução sobre como eu vou abordar o tema inglês aqui no canal. Vou falar para vocês o porquê eu criei o canal English for Fun e também vou contar um pouquinho da minha história com a língua inglesa, como eu me interessei pelo idioma, como eu estudei e venho estudando inglês ao longo dos anos e também vou deixar aqui a minha opinião do porquê eu acho importante falar inglês nos dias de hoje. So, let's get started. Então vamos começar. Então, pessoal, eu criei o canal English for Fun, que em português significa inglês por diversão, ou aqui no contexto do canal pode ser entendido como inglês se divertindo, com o intuito de ajudar aquelas pessoas que, assim como eu, amam a língua inglesa, querem muito falar inglês, e estão dispostas a aprender de uma forma descontraída, sem um tempo pré-determinado para aprender, sem pressão e também sem usar nenhum método específico. Aqui nos meus vídeos eu não vou seguir o método da escola A, da escola B ou algum canal do YouTube que eu venha seguindo. Então eu vou passar o meu conhecimento de inglês da forma como eu aprendi, né? Que eu sempre encarei como uma diversão. Eu não sou professor de inglês, eu nunca lecionei inglês antes, mas eu acredito que pelas minhas experiências vividas com a língua inglesa, tanto no Brasil como no exterior, eu estou apto, né, eu estou pronto aí para ensinar pessoas que estejam iniciando no ensino da língua inglesa, né, pessoas aí no nível básico, passando pelo pré-intermediário, intermediário e até mesmo intermediário avançado. Isso não impede, né, que pessoas com níveis superiores a esse, né, tipo avançado, ou até mesmo pessoas fluentes, que queiram interagir aqui no canal, né, deixando comentários, críticas construtivas, façam isso, sintam-se à vontade, o canal é para todos. Os vídeos aqui do canal, eles vão ser aleatórios, eu não vou seguir nenhuma ordem cronológica, né, então eu vou deixar os vídeos em playlists, por exemplo, eu vou ter a playlist do nível básico, contendo vídeos com conteúdo do nível básico, né, playlists do nível intermediário, contendo vídeos com conteúdo do nível intermediário, e também vou ter uma playlist um pouquinho diferente, que ela não vai ter nenhum conteúdo, não vai ser uma aula especificamente. Vai ser mais aí uma playlist onde eu vou deixar assuntos, né, relacionados ao inglês. Por exemplo, as principais dificuldades aí que os alunos brasileiros vêm enfrentando, né, no ensino do inglês, como estudar inglês, ou, por exemplo, o que é fluência. Então essa aí vai ser a forma como vai funcionar o canal English for Fun, né? Agora eu vou falar um pouquinho da minha história com a língua inglesa, né? O meu primeiro contato com o inglês, ele se deu muitos e muitos anos atrás, né? Lá no ensino primário ainda, né? Quando eu era um guri. Todo mundo sabe aqui que o inglês ele faz parte do currículo escolar, né? Eu acredito que faça parte ainda até hoje. Então eu tive aí 3 anos de inglês no ensino primário e mais um ano no ensino médio. A gente sabe também, infelizmente, que aquele inglês que a gente aprendeu na escola, ele não é suficiente para transformar a gente em pessoas fluentes, né? Para a gente entender e falar o inglês. Mas ele foi um começo. Foi ali que eu tive o primeiro contato com a língua, né? Foi ali que eu vi que eu ia gostar muito do inglês, né? E que eu tinha uma enorme facilidade com a língua. Todas as classes que eu participei, né, eu sempre fui o melhor aluno. Eu não estou querendo aqui contar vantagem, né, ou me achar de forma alguma, né, mas eu sempre tive muita facilidade com o inglês, né, então ali eu percebi que o inglês ia fazer parte da minha vida. Então aí passada essa fase de escola, né, eu me tornei adolescente, comecei a escutar música, eu sempre gostei muito de música, o meu estilo preferido de música é o heavy metal, e o heavy metal, como vocês sabem, a maioria das letras são cantadas em inglês. Então, como eu sempre fui uma pessoa que queria saber o que eu estava ouvindo e o que eu estava cantando, eu comecei a traduzir as letras das músicas, né? E dessa forma eu ganhei muito vocabulário. O meu vocabulário cresceu muito, né? Mas eu não encarava aquilo como se eu estivesse estudando inglês. Essa não era a minha intenção. Eu queria apenas saber o que eu estava cantando, né? Então, meu inglês ficou meio parado aí por um bom tempo, né? Até ali 2013, né? Então, em 2013, eu tive uma ideia radical, assim. Do nada, eu decidi que eu queria fazer um intercâmbio, né? Eu precisava de uma mudança na minha vida, né? Eu não estava satisfeito com o que eu estava fazendo no Brasil e eu sempre fui assim. Eu nunca fui de planejar, né? Eu nunca fui de fazer muitos planos. Sempre as coisas surgiam na minha cabeça e eu colocava em prática. Eu acho que assim é mais gostoso, né? Então, em 2013, eu decidi que eu queria fazer alguma coisa que eu fosse me orgulhar depois, uma coisa realmente importante. E eu achei que o intercâmbio fosse ser uma coisa dessa, né? Então eu conversei com meu pai, né? Eu trabalhava com meu pai, ele acabou entendendo, ele até me ajudou, né? No começo ele comprou meu carro para me pagar a primeira parte do intercâmbio, né? Ele não precisava ter feito isso porque ele tinha o carro dele, mas ele comprou para me ajudar. E o restante, né? Eu fiquei 1 ano e meio sem vida social, pessoal. Eu não saía, né? Não saía para beber com os amigos, eu não saía na balada, né? Eu fiquei 1 ano e meio guardando 75% a 80% do meu salário, né? Para conseguir o restante do valor que eu precisava. Então, lá por maio de 2014, né? Eu consegui o restante da grana, então eu zarpei do Brasil. O meu destino escolhido foi a Irlanda, né? Até tá aqui um cachecol que eu comprei lá, né, na Irlanda.
E eu escolhi a Irlanda, né, porque tinha muito menos burocracia, né? Eu podia tirar o meu visto de estudante lá na Irlanda já, então eu tinha 30 dias dentro do país para conseguir meu visto. Outros países aí que eu pesquisei, como Estados Unidos, Canadá e Austrália, eu tinha que tirar o visto aqui, né, no Brasil, na embaixada dos países. Era muito mais burocrático e também muito mais caro, né? Então eu escolhi a Irlanda e em maio de 2014 eu zarpei. No intercâmbio aí eu vivi provavelmente as experiências aí mais fantásticas aí da minha vida, né, pessoal? É impagável, né? Quem tá aí pensando em fazer um intercâmbio, ou tem ideia e tem condições de fazer um intercâmbio, a única coisa que eu tenho a dizer, pessoal, é vai mesmo. Porque, olha, é uma experiência impagável. Conviver com uma cultura diferente, uma língua diferente, hábitos diferentes, né? Isso é impagável. Então, né, eu simplesmente adorei meu intercâmbio, né? Aproveitei muito. Mas voltando aqui então para o assunto do inglês, né? Chegando na Irlanda, aí eu vi também que não é nenhum mar de rosas, né? Todo mundo pensa aí que o intercâmbio é um mar de rosas, né? Chegando lá eu percebi que não é bem assim. Primeiramente porque eu percebi que eu não era o bonzão no inglês como eu me achava. Eu percebi que só tendo um vocabulário extenso, né? Isso não significa que eu ia falar inglês quando eu precisasse. Porque conhecer centenas ou até milhares de palavras separadas é uma coisa, mas tu juntar isso numa frase para precisar dizer o que tu quer é uma coisa completamente diferente. Então, chegando lá, eu meio que me dei um pavor, porque eu não conseguia entender o que os irlandeses falavam, né? O sotaque deles também ajudou bastante nisso, porque é um dos sotaques mais difíceis de ser entendidos no inglês, né? E eu também não conseguia me comunicar. Então, a princípio aí, eu comi o pão que o diabo amassou nos primeiros meses. Mas eu fui para lá com um objetivo, né? Que era ser fluente em inglês. E eu corri atrás disso. Eu me dediquei demais no começo, né? Eu fiz o único curso de inglês que eu fiz na vida, né? Pago, foi na Irlanda, né? Um curso de 6 meses. Eu estudava de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até o meio-dia, né? E quando eu chegava em casa, ainda eu estudava mais 3 a 4 horas, né? As partes que eu tinha mais dificuldade no inglês, que sempre foram listening, né? Listening. Eu tenho dificuldade para entender os nativos, então eu me concentrei mais nessa parte a princípio. Estudando dessa forma, né, de mais ou menos aí 8 horas por dia, em 2 meses e um pouquinho, eu já estava conseguindo me virar melhor. Eu não era fluente, óbvio, né? Mas eu já conseguia me virar, eu já conseguia entender mais e falar o que eu queria. Então aí eu comecei a participar dos meetups. O que são os meetups? São reuniões, né, que os estudantes de Dublin, né, pessoas aí do Brasil, estudantes do Brasil, da Espanha, Coreia, né, Paquistão, Índia, Alemanha, enfim, um monte de países, né? A Irlanda é um país multicultural, né? Tem muitos estudantes de todas as partes do mundo estudando lá. É outra coisa, então, que eu tenho muita saudade, né? Então, a gente se reunia nos pubs de Dublin, né? Para tomar uma cervejinha e para botar o inglês em prática. Então, participando desses meetups, eu comecei tímido, né? Eu errava muito no começo, eu ficava nervoso, eu sou uma pessoa nervosa por natureza, e às vezes eu me retraía. Mas com o tempo eu fui me soltando mais, eu fui praticando, né? Eu continuava estudando bastante em casa, e com o tempo eu comecei a falar por mais tempo. E quando eu menos percebi, por horas eu me dava conta que eu já estava falando inglês por minutos assim seguidos. Então aquilo me deixou muito contente, né? Foi assim, tipo um sentimento de dever cumprido. Mas, infelizmente, né, o meu intercâmbio acabou. Nos primeiros 8 meses eu só estudei, né? Como meu inglês era muito fraco, eu tinha vergonha de procurar emprego, né? E não consegui falar com as pessoas. Então eu trabalhei só nos 4 últimos meses. E aí só deu para pagar o meu aluguel e a minha comida. Eu não consegui renovar meu visto e eu tive que voltar para o Brasil, né? Mas eu não abandonei o inglês, né? Então foi daí que eu comecei a estudar inglês no Brasil, sempre por mim mesmo, né? De forma autodidata, né? Então... Aqui já entra também aí a forma de como eu estudei, né? Como eu falei lá no começo do vídeo, como eu estudei e venho estudando inglês, né? Então eu comecei lá na Irlanda, né? No curso, né? Onde foi que eu desenvolvi, onde eu vi que o meu inglês realmente decolou, né? Convivendo com nativos, com pessoas do mundo todo, né? E no Brasil eu continuei estudando basicamente pela internet. Então eu me inscrevi aí em centenas de canais no YouTube, né? Eu sou inscrito em centenas de canais no YouTube, desde canais que ensinam inglês, né, até canais que não são canais que ensinam inglês, mas são canais que falam inglês, né. Por exemplo, eu gosto muito de heavy metal, né, então eu costumo olhar muitas entrevistas dos músicos das bandas que eu gosto. É um nível mais hard, né, porque eles não estão ensinando inglês, sabe, eles estão falando como eles falam no dia a dia, mas também é uma ótima forma de treinar listening e aprender muitas expressões, né. Então essa é uma dica que eu dou para as pessoas aí que estão querendo estudar. Estudem temas que vocês gostam, né, para não ficar uma coisa chata. Porque quando a gente estuda uma coisa que a gente não gosta, aquilo acaba com o tempo aí se tornando maçante, né? E a gente acaba enjoando e desistindo. Então procurem temas que interessem vocês e estudem assim, né? Além do YouTube, que é a plataforma onde eu mais estudo, né? Até hoje, basicamente, o YouTube é mais de 50% do meu estudo e aprendizado. Eu também olho Netflix, né? Séries e filmes na Netflix,
com legendas em inglês ou sem legendas, né? É uma ótima forma também de aprender. Para quem está no começo aí pode ser um pouquinho difícil, mas uma dica que eu dou é pegar pedaços de diálogos, né? Não precisa olhar todo um episódio e querer saber entender, né? Pega pedacinhos ali de 3, 4 frases, 1, 2 minutos, né? Põe a legenda em inglês mesmo que tu não entenda, mesmo sem entender, tu vai já estar associando, né, o que o personagem diz com o que tu tá lendo. Com o tempo, tu vai ver que isso dá um resultado enorme, né? Então, Netflix também é uma grande forma de aprender inglês. Eu faço parte de grupos de WhatsApp, aí já vai ser um pouquinho mais difícil, né? A pessoa vai ter que descobrir esses grupos, né? Mas tem vários links aí, se alguém quiser, é só me pedir que eu passo os links, né? Nesses grupos que eu participo, alguns são de nível hard, né? Tem muita gente do exterior, americanos, ingleses, mas isso também facilita muito para a gente conhecer expressões idiomáticas, para a gente pedir, né, dicas, né? Porque ninguém mais do que uma pessoa nativa da língua para te dar dicas, né? Então, o WhatsApp ali eu participo de vários grupos, né? E também tem muitas outras formas, né? Isso aí tem dezenas de formas, né? Cada um de vocês vai ter que descobrir aí qual a forma que se encaixa melhor no aprendizado de vocês. Mas a principal dica que eu dou, indiferente, né, de qual método vocês vão usar para aprender o inglês, é mantenham um contato diário com a língua. Mantenham um contato. Eu sei que no Brasil é difícil, né? Porque infelizmente menos de 5% da população brasileira fala inglês. É lamentável, né? Mas essa é a realidade do Brasil, né? Então, se vocês não praticarem, vocês vão acabar esquecendo, né? E aqui no Brasil vai ser um pouquinho difícil. Então, encontrem uma forma aí de entrar em contato com a língua, né? Seja pelo YouTube, seja pela Netflix. Montem frases, tentem gravar áudios, né? Não importa se vocês errar no começo, isso é absolutamente comum, né? É errando que se aprende, né? E a partir dali que vocês vão evoluir. Então, montem aí um esquema que vocês consigam ter um contato diário com o inglês, né? Que assim vocês vão para frente com certeza. Então, essa aí é mais como eu venho estudando inglês, né, nos dias de hoje ainda, né, porque eu tenho muito para aprender, né, a gente sempre tem, a gente nunca vai saber tudo sobre uma língua, né, inclusive o próprio português, se eu cometo erros hoje, isso é a minha língua nativa, então com certeza com uma língua diferente da gente não é diferente, né, a gente tem que praticar para aprender. Então agora eu vou falar um pouquinho aí do porquê eu acho importante estudar inglês, né, nos dias de hoje. Motivo principal, na minha opinião, né, é a gente vive num mundo globalizado, né? Então hoje eu posso conversar com uma pessoa que está lá na Rússia em tempo real, né, por redes sociais, seja pelo Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, né? E normalmente, né, não digo em todos os casos, mas na grande maioria das vezes é o inglês que é a língua escolhida para fazer esse link, né? Porque é muito mais fácil eu falar inglês com o russo, por exemplo, do que eu ter que aprender russo ou o russo aprender português, que são duas línguas menos conhecidas, né? Então o inglês ele é a língua universal, apesar de ter muitos especialistas aí afirmando que o mandarim, que é a língua falada na China, né, ela vai vir a ser aí a língua dominante no mundo em algum tempo. Pode até ser, eu não duvido disso, mas ainda não é. No momento, o inglês é considerado a língua universal, né? Quando a gente quer falar a respeito de trabalho, a respeito de qualquer outra coisa, né, com pessoas que não falam a nossa língua. Então, esse seria o primeiro ponto, né, para mim o mais importante, né, que é para você se manter conectado com o mundo. Quem quer se manter conectado com o mundo, né, nesse mundo globalizado que a gente vive, né, mundo de redes sociais, aí de Facebook, Twitter, Instagram, Skype, o inglês ajuda a gente a se linkar, né, com as pessoas aí ao redor do mundo. Outro ponto aí muito importante também seria o lado profissional, né? Quem tem um inglês fluente comprovado tem muito mais chance de conseguir um bom emprego. Novamente aí o mundo globalizado volta aqui, né? Porque por ser globalizado, as empresas grandes elas têm filiais aí ao redor do mundo, né? Então, de novo também é mais fácil falar inglês, né? Por exemplo, uma filial de uma empresa que eu trabalho tem outra filial na França, é mais fácil falar inglês com aquela pessoa do que ela aprender português ou eu aprender francês. Então, pro lado profissional também, a gente tem uma chance muito maior aí, né, de estar conseguindo um bom emprego. E até mesmo para coisas menores, né? Para o nosso lazer, por exemplo. Para olhar um filme, né, na Netflix, para olhar um vídeo no YouTube. Eu, particularmente, não gosto de olhar filmes dublados, né, ou documentários dublados. Eu sei que tem gente que gosta, né, eu respeito isso. Mas, na minha opinião, a dublagem ela estraga o áudio original. Então, tu sabendo inglês, tu não vai precisar colocar legenda, tu não vai precisar olhar nada dublado, né, porque tu entende a língua. Então, até mesmo aí para essas coisas menores, né, o inglês é importante. Então, para mim, por essas 3 razões, podem até ter mais razões, né? Até se vocês quiserem comentar aqui embaixo o porquê que vocês acham importante, né, falar inglês, sintam-se à vontade, né? Comente aí. Mas essas três coisas para mim são as principais, né? Por esse mundo globalizado que a gente vive, né? Para se comunicar com o mundo, né? Para se manter conectado com o mundo, pelo lado profissional e também pelo lado do lazer.
Então, pessoal, esse foi o primeiro vídeo do canal, né? Eu apenas dei aqui uma breve introdução sobre como eu vou abordar o tema inglês aqui no canal, como o canal English for Fun vai funcionar, né? Também contei um pouquinho da minha história com a língua inglesa, como eu estudei e venho estudando, o porquê eu acho importante falar inglês nos dias de hoje, né? Então, quem ficou comigo até aqui, né? Quem me aguentou até aqui e gostou do vídeo, já deixa o seu like aí para ajudar o canal. Se inscreve no canal se não é inscrito, né? Logo na sequência eu já vou estar lançando o primeiro vídeo com conteúdo, né? Então lá já vai ser uma aula propriamente dita. Eu não decidi ainda qual vai ser o conteúdo, né? Isso eu vou ver também na sequência. Mas já apoie o canal aí. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, né, por favor, deixa aí nos comentários. Dicas para próximos vídeos, né, também a mesma coisa, pode deixar nos comentários. A princípio eu vou postar vídeos nas segundas e quartas-feiras, né? Eu vou tentar postar 2 vídeos por semana, só que isso não é uma regra, né? Pode acontecer de algum dia eu estar um pouquinho ocupado, né? E não conseguir fazer isso. Mas a princípio, né, eu vou tentar postar material novo para vocês toda segunda e toda quarta, tá bom, pessoal? So guys, that's it for today. See you all in the next video. Então, galera, era isso por hoje, né? Vejo todos vocês no próximo vídeo. Bye!